Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo neste canal. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai eterno e amado, possa vos abençoar através do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz e derramou até a última gota de seu sangue. Que a pessoa do Espírito Santo de Deus, lindo, maravilhoso, glorioso, poderoso e eterno, possa ser realmente o conselheiro da tua vida, da tua alma, aquele que vai te guiar em todos os teus caminhos e te ensinar, mais do que tudo, te ensinar a vontade do Pai. Amém? Meus amados, hoje nós vamos falar mais uma vez de algumas coisas quentes aqui no canal, né? Vamos falar mais uma vez dos últimos dias, das profecias, amém? Hoje o tema é esse. E eu queria, antes de entrar nesse tema, esboçar, mostrar, né? Ilustrar para os irmãos, mais ou menos, porque como é na íntegra, é só vendo com os olhos de Deus e Ele nos explicando, né? Mas dentro do que a Escritura nos dá a entender, a gente vai lendo a palavra, a gente começa a visualizar a coisa tomando forma nesse modo. Eu vou ilustrar para os irmãos como que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, ele trabalha com o tempo. Amém? E é por isso, meus irmãos, é por isso que quando a gente começa a ler certos livros da Bíblia, tipo o livro de Apocalipse, ou tipo algumas cartas do apóstolo Paulo, quando eles usam expressões tipo, já estamos nos últimos dias, né? Todo aquele que nele crê vai ter vida eterna, certas expressões verbais que dão uma ideia de um tempo contínuo, quer dizer, a gente vê que foi escrito 2000 anos atrás, né? Ou então foi uma profecia de 3, 4 mil anos atrás, uma situação que aconteceu nas escrituras, mas parece que é para os nossos dias. Parece que está falando comigo, com você, diretamente, quando você lê certos livros na Bíblia, parece que está no tempo presente, parece que você está aqui, Daniel está lá, né, na terra onde ele foi exilado, escrevendo as cartas ali, escrevendo tudo. Então, assim, é tudo muito atualizado, é tudo muito vivo, é tudo muito real. Então, Ana, como é que a gente consegue entender, igual, por exemplo, desculpa que eu tô com um pouquinho de falta de ar hoje, irmãos, tem que ter um pouquinho de paciência, tô sem fôlego, mas como que a gente tem que entender, então, certos acontecimentos nos nossos dias atuais? Será que realmente nós estamos caminhando para o fim? Será que desta vez, será que nesta geração realmente a coisa vinga? Por que está falando isso, Ana Paula? Porque tem N's e N's e N's pastores e homens letrados, homens de estudo, homens conhecidos que dizem: toda geração espera a volta de Jesus. Todas as gerações, chegou um momento nela que eles viram alguns sinais e eles então entraram nessa expectativa pela volta de Jesus. E dizem, isso é saudável para a geração quando isso acontece. Significa que tem um avivamento, significa que as pessoas buscam mais a Deus e etc, etc, etc. A realidade é que quando a gente observa os sinais que estão acontecendo na nossa geração, a gente simplesmente não pode pegar o que aconteceu nas gerações passadas e vestir a mesma camisa dizendo, não, o mesmo que aconteceu sempre aconteceu assim. Sempre teve sinais, sempre muitas gerações esperaram a volta de Jesus. Inclusive, desde a época do apóstolo Paulo, as pessoas já esperavam a volta de Jesus. Mas até hoje ele não voltou e vai ser assim ainda por muito tempo, porque o povo não está pronto, as pessoas não estão preparadas. Ainda tem que vir um avivamento, ainda muita coisa tem que acontecer, o cenário profético não está pronto. A gente ouve todo esse tipo de argumento atualmente. Mas eu queria dizer para vocês, do mesmo jeito que em toda geração, né, finalzinho de gerações, todo ciclo de mudança, né, pessoas esperam a volta de Jesus, sempre se levantaram aqueles que também não esperavam a volta de Jesus. Aqueles que sempre tentaram empurrar com a barriga. Aqueles que sempre disseram, cadê o seu Jesus?
Você não disse que ele vai voltar? Está demorando. Então, meus amados, a gente precisa pôr a cabeça no lugar. Nós somos uma geração, e aqui eu posso falar da nossa geração porque eu estou dentro dela, eu vivo no meio dela, eu conheço as pessoas que estão nessa geração. E nós somos uma geração da seguinte forma: ou as pessoas estão completamente deturpadas da cabeça, estão loucas, não tem nada para elas, tem um sentido, tem uma base, as pessoas estão totalmente sem responsabilidades, ou então estão voltadas para o seu próprio eu, a uma idolatria pessoal à sua própria vida, ou as pessoas estão realmente focadas no lado espiritual, no espiritual do homem. A gente tem os evangélicos, a gente tem outras religiões e seitas, mas basicamente a gente tem essa primeira divisão. Pessoas que estão nem aí, né? Como dizia Paulo, se a gente não depois da morte não tem vida, então vamos comer e beber, né? Vamos gozar a vida, vamos esperar. Quando acabar, acabou. Tanto não tem nada depois disso, né? Então tem muitas pessoas focadas nisso. E tem aquelas que estão focadas no mundo espiritual. Tem muitas que estão buscando de modo errado, né? Estão procurando extraterrestres, estão procurando o nirvana, né? O êxtase da realização espiritual em que um homem pode alcançar. Estão buscando fazer obra de caridade, estão fazendo promessas, estão idolatrando seus deuses, mas tem aquele povo que não se contamina, que não se dobra para nenhum outro Deus e que está focado nas Escrituras. E quanto mais o tempo se aproxima, quanto mais o final dos tempos se aproxima, mais o Espírito Santo tende a instigar, a sacudir, a incomodar o nosso coração a olhar para o alto de onde nos vem o socorro. Então, meus amados, batendo um papo em cima dessa lógica toda, como que o nosso amado Deus Pai Todo-Poderoso, ele vê o tempo? Como que ele vê o tempo? Porque eu, Ana Paula, vejo presente, passado, presente e futuro. Então eu vejo o que aconteceu no passado, no presente, e vou ver o que vai acontecer no futuro. Eu caminho assim, eu vivo assim. Mas e Deus? Será que ele também olha nesse ângulo, desse jeito? Eu queria, meus amados, que vocês imaginassem comigo a seguinte coisa. Imagine uma sala de estar, uma sala de uma casa, ok? Aí você entra nessa sala comigo agora. Você vai ver as paredes pintadas, aí você vai ver uma parede de fundo com um motivo, né? Uma apresentação, uma decoração diferente. Então, a parede de fundo está na cor azul, ou na vermelha, ou na verde, na cor preferida sua, mas é uma cor forte. Eu, por exemplo, tenho uma parede aqui toda marrom escura, tipo enferrujado, e o resto é tudo cor de pérola. Aí você vê, depois o teto tá branquinho, o chão, né, tem uma cerâmica, uma madeira, um pavimento, né, foi assentado. Aí você vai ver as prateleiras, você vai ver os armários, todos montados. E aí você tá passeando comigo por dentro dessa sala, já tô olhando pra cozinha aqui, eu saí da sala, já tô na cozinha. Vamos voltar pra sala. Os armários, alguém tem alguns armários, algumas estantes, prateleiras na sua sala, era melhor a cozinha, né? Mas aí você olha, né? Tem a televisão montada, tem um sofá, tá tudo limpinho, tem almofada no sofá. Você caminha pela casa, você vai ver uma cozinha, você vai ver o fogão, você vai ver a geladeira. Aí você abre a geladeira tá cheia, em nome de Jesus, que Deus abençoe e nos prospere a nunca faltar o mantimento, né? A geladeira tá toda abastecida, as dispensas, aí você vai pro banheiro, o banheiro tá todo limpinho, tudo arrumadinho. Aí você vai até a garagem, lá tem o carro tá lá novinho, se você ligar a chave, girar a chave, o carro vai ligar. Aí você vai ver que ele tá cheio de gasolina, de diesel, seja lá do que for, funciona. E aí então você vê as crianças, você vê a família, e você então vê uma casa funcional, uma sala funcional, uma cozinha funcional, que funciona, banheiro, carro, garagem, as compras estão todas guardadas, está tudo funcionando. Você tem um aquário cheio de peixe, os peixinhos estão lá felizes da vida, tudo nadando, tudo contente. Você vê o resultado final, você vê tudo funcionando, você vê uma casa pronta para se viver. E agora é só fazer a manutenção daquela casa, né? O tempo presente. Mas a pergunta é: alguém passa por você,
Deixa eu me concentrar aqui para não me embrulhar. Alguém passa por você e fala assim, fulano, mas posso ir lá ver sua casa? Claro, venha ver a minha casa, venha conhecer a minha casa. Aqui na Itália se usa muito, aqui no sul da Itália as pessoas vêm visitar você e existe essa mania de você ter que sair mostrando sua casa para os outros. Apesar que com o tempo eu comecei a descarregar esse tipo de coisa porque eu não gosto. Eu acho que é muito íntimo, né, sair mostrando quarto, banheiro, cozinha para os outros, né? A gente mostra no geral, mas normalmente. Enfim, a pessoa que vem na nossa casa, olha a casa toda, vê o carro que funciona, vê a casa que funciona, faz um elogio. Nossa, sua casa é muito bonita, é arrumadinha e tal. Quando que essa casa ficou pronta? Quando que já estava tudo funcional? Aí você vira para essa pessoa e fala, no ano de 2011, nós terminamos a casa. No ano de 2011 nós terminamos de comprar essa casa, ajustamos ela toda, compramos o carro também. Desde 2011 que a casa está funcionando. A pessoa que vem na tua casa, ela vê uma casa pronta, tudo certinho, tudo no lugar. Mas para que tudo aquilo fosse feito, tudo aquilo fosse preparado, desenvolvido, teve um tempo. Você teve que chamar um pintor. Esse pintor, quando você falou para ele assim, olha, aquela parede ali eu quero ela marrom. Ele teve que primeiro lixar essa parede. Ele teve que rasar essa parede com argamassa. Depois ele teve que fazer uma pintada com uma cor escura, uma cor de base, uma cor de fundo, sempre tonalizada por marrom. Depois ele pegou uma espátula e começou a trabalhar a textura da parede, fazendo aquele trabalho decorativo. Colocou fita crepe em alguns lugares para não sujar, né? Colocou algumas coisas para separar, depois pintou do outro lado, pintou o teto. Quer dizer, houve etapas, houve processo. Depois alguém veio trazendo os móveis, você teve que ir na loja, escolher os móveis, comprar aqueles móveis. Nem tudo talvez estava ali à disposição, talvez o moço da loja falou, olha, eu vou mandar trazer da fábrica. Então houve um processo até que aquele móvel chegasse todo embrulhado numa caixa de papelão na sua casa e o moço viesse instalar para você aqueles armários, aquela cama, aquele guarda-roupa, jogou todo o cartão, o papelão fora, depois levaram embora. Aí você mandou trazer uma geladeira, você foi na loja, escolheu, comprou, trouxe, montou a geladeira. Aí você limpou a geladeira, foi no supermercado, fez as compras. Quando você foi no supermercado fazer a compra, teve todo um processo de pegar um carrinho, ir de prateleira em prateleira, escolher o que te serve, pagar, pôr na sacola, trazer para casa, pôr no lugar. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso, né? O carro é bonito, funciona, tá tranquilo, mas ele antes de chegar na sua garagem, ele passou por uma linha de produção numa fábrica e ali tinha o lugar que eles montaram o motor, juntaram o motor com o resto das peças do carro, ligaram todos os cabos elétricos, todas as conexões eletrônicas do seu carro, porque hoje praticamente só tem carro eletrônico, né? Uns mais sofisticados, outros não, mas é cheio de fio. E ali eles então pegaram, pintaram esse carro, foram fazer o teste para ver se ele é resistente. Até ele falar, olha, tá aqui o selo de aprovação, esse carro está pronto para ser vendido. Puseram ele em exposição, fizeram propaganda dele. Aí você foi lá, gostou, comprou, trouxe para sua casa, fez os documentos. Quer dizer, quando alguém chega na tua casa e vê tudo pronto, parece que foi tão simples. Mas por detrás desse simples houve um processo. Um processo que chegou no momento que ele reuniu ao mesmo tempo tudo pronto. Por que eu estou falando isso? Porque eu particularmente eu acredito que Deus, quando ele olha para os acontecimentos do eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura, ele não vê como eu vejo. Eu hoje estou aqui, hoje é dia 4 do mês de abril de 2018, são 9h28 da manhã, eu ainda tenho um dia pela frente, estou acompanhando as notícias que Israel está pegando fogo lá, as notícias, né? Depois, se puder, eu vou até comentar um pouquinho sobre isso.
E tô naquela expectativa, vai ser o arrebatamento, ano vai, ano vem, nada, ano passa, ano vem e nada, e a gente tá aí nessa fatiga, e de repente você se olha no espelho, você vê que tá envelhecendo, que tá adoecendo, o corpo tá cansado, os filhos estão crescendo, e é uma escalada, é escalar uma montanha, a montanha da vida. E aí então a gente para ler a Bíblia, a gente vê as profecias, ainda vai acontecer, ainda vai vir tal evento. Então parece que é tudo muito grande, é tudo muito longe muitas das vezes, é tudo muito, surreal. Mas para Deus é como essa pessoa visitante que vem na casa pronta e vê a casa toda pronta. Tudo está no lugar, tudo. Deus, quando ele olha para o homem, Deus, quando ele olha para a humanidade, né, quando ele olha para os acontecimentos e tudo, ele não vê o processo de fabricação de cada item, a colocação, a organização de tudo. Não, ele vê o cenário pronto, ele vê uma agenda. Deus, quando ele olha para a humanidade, ele vê uma agenda. Então ele vê, hora tal, dia tal, tal evento acontece. Hora tal, dia tal, tal evento acontece. Mas ele já está vendo tudo programado. Você já saiu de férias para algum agriturismo? Ou para algum hotel 5 estrelas, algum lugar muito chique, e quando você chega ali, eles não oferecem para você só um quarto para dormir e um café da manhã para tomar, mas eles viram para você e falam assim, olha, a nossa viagem é toda programada. Uma vez eu fui para Caldas Novas com a minha irmã, nunca mais eu vou esquecer essa viagem, foi maravilhosa, foi a viagem mais linda que eu vivi na minha vida. Não tem nada que tem aqui na Itália que possa suprir a beleza que foi fazer aquela viagem com a minha irmã. E foi uma viagem toda programada. A gente entrou no ônibus 11 horas da noite, aí o povo tendeu tinha um animador lá na frente, depois a gente descansou, porque não ia ficar a noite inteira falando na nossa cabeça. Quando deu um certo horário da manhã, o ônibus parou, nós tomamos café. E aí o moço começou a fazer, olha, isso aqui são as planícies, né, eu vou falar Brasília, mas não é Brasília, mas é aquela terra ali de Goiás, Goiânia, aquela turma ali, é tudo planície, a gente que veio de Minas Gerais era tudo montanha, foi um susto, né, a gente vê aquelas terras vermelhas todas planas. E ali ele começou, né, a conversar com o pessoal. Depois, quando estava já chegando no lugar onde a gente ia, ele explicou como é que seria. Ó, vocês vão descer, vai fazer o check-in, vocês vão pegar as malas, vão pro quarto. Hora tal, nós vamos encontrar todo mundo aqui na portaria do hotel, porque nós vamos começar a fazer as coisas. E ali foi a viagem inteira, nós ficamos 7 dias. E ele sempre dizia, ó, dia tal, hora tal, nós vamos para tal lugar. Ah, hoje nós vamos passear no Parque Aquático de Caldas Novas. Nós vamos sair tal hora e vamos entrar tal hora em casa. Tá. Então era tudo programado. Os eventos, eles iriam acontecer, porque já estava escrito, já estava determinado. Aquele moço que me levou para fazer a viagem, ele fazia isso provavelmente de todas as semanas, ou pelo menos 2, 3 voltas, 3 vezes por mês. Ele fazia a mesma coisa. Então, para ele era uma coisa habitual. Mas eu que estava indo pela primeira vez, nossa, que viagem! Então, Deus, meus irmãos, ele vê o tempo assim. Ele vê uma mesa estendida, uma mesa aberta. E em cima dessa mesa, os eventos todos ali posicionados. Então, os eventos, eles vão acontecer quando chegar a hora de acontecer. Deus consegue viver o tempo presente do homem, o tempo cronos? Eu acredito que sim, porque Ele está esperando, Ele está esperando. Ele consegue entender a nossa expectativa do passar dos dias? Sim, mas por que na Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Porque várias vezes na Bíblia você vai encontrar expressões do tipo que a nossa vida passa como vento? Por que a palavra de Deus diz que ele não tarda em voltar? Às vezes você fala, poxa, não tarda em voltar, mas já estão falando de quase 6.000 anos que o homem está na terra e até hoje o pau está quebrando. Porque para Deus é como se fosse literalmente 6 dias. Não se engane, quando Deus fala que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como 1000 dias, é como se eu falasse para você assim, olha, o perfume A e o perfume B, para mim não faz diferença nenhuma, os dois são perfumes. Eu não sinto a diferença,
Você está entendendo? É a mesma coisa para mim, não muda nada. Se eu tenho que ir pela direita ou pela esquerda, eu vou chegar no mesmo lugar ali naquele parque, então para mim não muda nada. Então 1000 dias para Deus é como um ano, como 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, para Deus não faz diferença nenhuma, meus irmãos. Para Deus não faz diferença nenhuma. É aonde a gente precisa parar, observar os eventos que estão acontecendo nessa grande agenda de Deus e tentar entender esses eventos aqui. Eles estão mais próximos à sinalização do sinal do fim ou eles estão menos próximos, menos intensos? O que está acontecendo? Nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Deus a agenda dos acontecimentos proféticos. E quando você entende essas coisas, você realmente acalma teu coração, prepara a tua vida e levanta a tua cabeça para o alto de onde lhe vem o socorro. Porque o nosso socorro vem do Senhor. Então é por isso, meus amados, que eu creio particularmente que o arrebatamento ele está realmente às portas mais do que nunca, meus irmãos. Eu acredito piamente que o arrebatamento ele nunca esteve tão próximo de nós como ele está agora. E é consequência do inevitável, é mais do que normal que seja assim. Porque o tempo está passando, os dias estão caminhando e os eventos na agenda do Senhor estão aí. Vocês têm acompanhado um pouquinho do que está acontecendo lá em Israel? Meus irmãos, 2 dias atrás, acho que foi de domingo para segunda, ou de sábado para domingo, eu não me lembro mais, porque eu de tempo eu não controlo bem. Mas eu fui mudar de canal, era 11 horas da noite, coloquei no telejornal italiano e só mostrava na televisão o evento que estava acontecendo na faixa de Gaza, em que o governo palestino, né, o tal do Bashar Arafat, sei lá o nome daquele moço, não sei se ele é palestino, eu sei que os árabes, né, os muçulmanos, esses homens aí que estão tocando uma agenda contra Israel, eles estimularam a população palestina e pessoas ali daquela região a fazerem, segundo o que eles estão mostrando para o mundo, uma manifestação passiva contra Israel na faixa de Gaza para pedir a sua terra de volta. Quer dizer, teve um tempo aqui, poucos anos atrás, não sei, não tenho na ponta do lápis todos os dados, você pesquise se quiser, mas teve um tempo atrás em que a Israel conseguiu uma parte da terra ali que faz fronteira ali na tal da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, ela é uma fronteira. De um lado tem a Palestina, né, a terra dos palestinos, digamos assim, que é um povo que nunca existiu, biblicamente próprio não conta. E do outro lado tem as terras do povo de Israel, o povo judeu, tá? E tem a faixa de Gaza que divide essas duas terras, digamos assim, é uma limitação. Eu nunca fui, eu nunca vi, não sei explicar como é, você tem que dar uma pesquisada. Mas eu só sei que nessa brincadeira toda, agora foi estipulado que o povo civil, né, esses palestinos, façam uma manifestação passiva contra Israel, exigindo novamente a sua terra, que diz que a terra é deles. Eles têm esse vício de falar que a terra é deles. Eles querem porque querem tomar a terra. A brincadeira é a seguinte: se Israel cede um pouquinho de terra, eles vão pedir mais um pouquinho, eles vão pedir mais um, até chegar em Jerusalém, né? Até que Israel tenha que colocar uma mão na frente e outra atrás e mais uma vez sair da sua tão amada terra que foi Deus que deu para eles. Então Israel, meus irmãos, como conquistou a terra, Israel não vai abrir mão. O que é dela de direito. Então o que está acontecendo? Esse povo está entrando ali na faixa de Gaza, ali para dentro das terras de Israel, próprio dito, com pau e pedra. Se você olhar um pouquinho aí, pesquisar, você vai ver eles jogando pedra, jogando pedaço de pau, quebrando tudo, batendo, querendo afrontar os israelenses. E os governantes desses homens palestinos estão dizendo que é uma manifestação passiva. E agora o que está saindo no jornal no mundo inteiro? Que Israel está matando civis palestinos. Quer dizer, os caras vão lá com pau e pedra,
em cima do soldado israelense, em cima da casa israelense. Aí vem o soldado, vem alguém para se defender dos ataques, porque esse povo é radical, a gente já sabe essa história há muito tempo. Aí acaba que o cara morre, porque o soldado sem querer, talvez, ou até por defesa mesmo, acaba, né, matando a pessoa. Aí não sai no jornal que o palestino é que foi para cima do judeu, mas é o judeu que atirou no palestino. Então, meus amados, o que isso aqui está sendo? Isso está vindo porque agora, dia 14 de maio, é 14 ou 15, eu me embrulho um pouquinho, Donald Trump literalmente vai inaugurar a embaixada americana em Jerusalém. Está decidido, o documento já foi assinado, a data já foi marcada e os preparativos estão prontos. Então vai chegar essa data, que vai ser um aniversário, me perdoem mais uma vez, eu não sei se é aniversário de Jerusalém ou de Israel. Tá? É uma data importante, desculpa porque eu me embrulho muito, mas vai ser como um presente, né, dos Estados Unidos para Israel. Olha aqui, nós vamos reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Então são 6 semanas daqui até lá, em que a jornalista dizia que vai ser conflito, e a tendência, dizia a jornalista, vai ser só piorar, porque eles não querem aceitar, eles estão protestando contra os Estados Unidos, que está tomando a decisão de defender Israel. E, meus amados, Israel, por conta partida, vai acabar se defendendo, porque Israel não ataca ninguém, Israel está sempre se defendendo daqueles que o atacam. Só que a emboscada está feita, por quê? Porque esses líderes árabes, eles até então não têm um motivo plausível para bater de frente com todas as suas forças contra Israel. Agora eles não têm essa moral ainda, porque não tem um motivo, não tem uma razão deles bombardearem Israel, matar os judeus, assolar as casas e fazer acontecer. Mas aí então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o povo, as donas de casa, os homens de família, as crianças, e nós vamos incitar esse povo a fazer uma marcha de protesto contra Israel, para que nós tenhamos a nossa terra palestina de novo, porque é nossa de direito. Só que o nosso povo sabe que nós temos que ganhar, se for possível, até com unhas e dentes. Nós temos que combater pelo que é de nosso e de direito. E é um povo violento, meus irmãos. Você vê que esse povo todo aí é violento. A gente não vê passividade nesse povo. A maioria é violenta. Quando entra em questão conquistar alguma coisa, eles são violentos. Então, o que acontece? Eles entram com a violência, os judeus vão se defender, porque eu não acredito que eles vão quietar, e ali muita gente vai morrer, e nós vamos gritar para o mundo que Israel está matando o nosso povo, e nós, como um governo, temos que defender o nosso povo. Quem é Israel para atacar o nosso povo? Nosso povo foi lá em modo passivo protestar. Mas eles vieram com unhas e dentes, mataram as nossas mulheres, mataram as nossas crianças. Inclusive, Benjamin Netanyahu, que seria o primeiro ministro de Israel, falou esses dias, ontem eu vi a reportagem, muito mal, mas eu vi, porque o governo palestino está exigindo de Israel que Israel se calme, porque não está aceitando a manifestação que os palestinos estão fazendo e estão matando o povo palestino. Israel tem que voltar atrás. E aí Netanyahu respondeu, engraçado, né? Quem é esses líderes que matam as suas crianças, matam as suas mulheres, matam os seus civis, todo dia está acontecendo lá na terra deles, de virar para nós e impedir a nós de nos defendermos a nossa terra. É muita ironia, é muita falsidade, meus irmãos, desses inimigos. Satanás está vindo com tudo. E querendo ou não, Israel está sendo sitiada. Saiu uma outra notícia também, eu não vi a fundo, eu vi só passando assim no escrito, que Donald Trump decidiu que está na hora de retirar o exército americano da Síria. Gente, o exército americano ali na Síria, de certo modo, ainda está mantendo o avanço dos inimigos de Israel contra Israel, porque a Síria também, se eu não me engano, faz fronteira com Israel. Então o exército americano ali naquela terra, ele ainda consegue calmar um pouco a situação, resistir ao inimigo. Mas se Donald Trump tira o exército americano daquela terra, quem é que vai resistir aos inimigos de Israel? Ninguém.
Coisa que acontece, o que vai acontecer? Eles vão se aproximar e se avançar contra Israel. A segunda da vez. A terceira da vez, Netanyahu decidiu agora tirar 40 mil estrangeiros refugiados de dentro de Israel. Que diz que tem 40 mil refugiados, acho que é muita gente africana ali, que fugiu, né, desses conflitos que está tendo ali em redor, e entraram pedindo asilo, ou exílio, como é que fala a palavra, dentro das terras de Israel. E tem lá os acampamentos, tudo certinho, mas Israel agora cansou, falou, não, vamos mandar esse povo embora, 40 mil pessoas têm que ir embora da nossa terra. Está pedindo aqui na Itália, está pedindo na França, está pedindo na Alemanha, está pedindo na Austrália para recolher, para aceitar esses imigrantes, esses refugiados. A Itália já está dizendo que não. Por um lado, a Itália, tadinha, está até certa, porque se a gente parar para analisar, aqui está chegando de tudo quanto é lado. Onde que vai colocar mais gente? A gente não tem mais onde enfiar esse povo imigrante, né? Mas é uma coisa entre essas nações, no final, todas essas nações, incluindo Israel, Itália, a França e todos esses países, está todo mundo ruim das pernas, porque um povo que tinha suas terras, sua casa, seu país, sua cidade, estão exilados. Por quê? Porque está tendo guerra lá, entre esses governantes que hoje estão falando que Israel está matando os seus civis. Olha que ironia do destino. Então, é mais um escândalo aí na mídia internacional. Como que Israel não quer esses 40 mil exilados, esses 40 mil fugitivos? Todos nós estamos ajudando os fugitivos, né, as pessoas exiladas do mundo. Por que Israel não quer ajudar? E tá aí, meus irmãos, essa batata quente jogando de um lado para o outro. Outra coisa que está acontecendo a França ontem decretou uma greve geral nos transportes públicos. Trem, ônibus na França, parou tudo. Para quem está dizendo que esse Macron é um excelente líder, o país está de joelho, porque estão querendo privatizar o sistema de trens da França. Até então era do governo, agora o governo quer privatizar isso aí. E aí então paralisou tudo, os caras estão tudo no meio da rua, levantando bandeirinha e protestando, dizendo que não aceitam. Como é que vai privatizar? Se privatiza, nós vamos perder o trabalho, vai cair salário. Meus irmãos, a França também está aí de joelhos. A Inglaterra foi decretada, meus irmãos, o país mais violento atualmente. A cidade a Inglaterra é o país, né? Tem a cidade lá, Londres, que é a capital. Foi decretada a cidade mais violenta do que Nova York. Por quê? Porque se encheu de gente migrando de tudo quanto é lado, povos de todos os tipos, dentro da cidade de Londres. E agora está tendo vandalismo, estão matando gente lá dentro, está uma guerra dentro de Londres. E está sendo um escândalo aqui também na mídia europeia. Não sei se vocês têm acompanhado todos esses dados, mas só para dar uma acelerada aqui nas coisas que estão acontecendo. Entre essas, meus irmãos, os sinais que estão aí na natureza, sinais no mundo inteiro. Nunca no Brasil choveu do modo que tem chovido, de modo tão violento. Avenidas, ruas que o máximo que acontecia era uma aguinha que corria, né? Ou então inundava um pouquinho, mas todo mundo caminhava de pé, descalço. Hoje carros estão caminhando, galejando, flutuando em verdadeiros rios dentro das cidades brasileiras. Teve um terremoto na Bolívia, né? É Bolívia? Acho que é Bolívia, se eu estiver errada me corrijam. Teve um terremoto que foi sentido até na Avenida Paulista. São 4 ou 5 estados brasileiros sentiram, perceberam o terremoto. Teve uma filmagem feita na cidade de Santos, dentro de um apartamento, e o lustre que balançava para um lado para o outro, para um lado para o outro, em São Paulo. Então teve terremoto no Brasil. Quer dizer, saiu da Bolívia e foi sentido no Brasil, mas se tremeu o Brasil é porque o Brasil participou do terremoto. Então, meus amados, fora todos esses sinais absurdos que a gente está vendo, o céu está aí, né? Ontem aqui na nossa cidade era para ter sido um dia de céu azul, muito bonito, e o céu estava todo apanado, todo cheio de nuvens, e hoje de novo. E não é nuvem normal, são nuvens dos rastros químicos. Essa é a realidade na qual nós nos encontramos. Esse é o cenário da agenda que está diante dos nossos olhos, meus irmãos. Então, as gerações que se passaram tiveram tantos sinais assim, estiveram diante de situações tão
catastróficas, tão gritantes, tão fortes. Será, meus irmãos, que realmente a nossa geração não é a geração do arrebatamento? Então, meus queridos e amados irmãos, é bom a gente ficar de olho com os olhos que Deus está nos dando, os olhos de quem está vigiando. Se você não vigia, você engole sapo, engole mosca e fica para trás. Amém? E assim eu quero entrar agora em alguns textos aqui com os irmãos. Quero ler o livro de Joel, capítulo 2, do versículo 1 até o 27, e quero tentar estudar algumas coisinhas aqui com os irmãos. Joel 2, do 1 até o 27. É bastante coisa para ler, mas é algo que vale a pena a gente passar o pente fino aqui hoje. Amém, meus irmãos? Então, Joel capítulo 2, do 1 ao 27. É bastante Bíblia que nós vamos ler aqui agora. Primeiro eu falei bastante, agora eu vou ler bastante. Começa dizendo o seguinte: tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. E dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, porque perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor ele vem. Vamos lá comigo em Apocalipse, capítulo 16. Vamos lá comigo em Apocalipse 16. Vamos ler devagar aqui hoje. Hoje nós vamos ler devagarzinho. Apocalipse 16, do 12 ao 16. Olha lá o que está escrito. Derramou o cesto, a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aqui nós estamos falando dos flagelos, tá bom? Então, o sexto flagelo, derramou o sexto flagelo, né? O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, isto é, do norte, né? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê aqui a persuasão, através de uma opressão demoníaca, sobre todos os reis da terra, os líderes, para ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E você vê aqui que a taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, esse se seca para se preparar o caminho. Então, a passagem no Armagedon, que vai ser a última guerra própria dita aqui contra o povo de Israel, vai ser pelo rio Eufrates. Ali as nações vão passar. Vai ser ali o caminho pela qual elas vão percorrer. Eu já estou falando lá do Armagedon, mas nós vamos chegar aqui. Vamos com calma. Voltando lá em Joel capítulo 2, a gente lê então: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Então nós estamos falando aqui na terra, lá em Jerusalém, Israel, está tudo lá. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ora, se saiu os espíritos imundos da boca de Satanás, da boca do falso profeta e da boca da besta, para persuadir os reis da terra para se voltarem contra Israel, e as águas do Eufrates se secaram para que eles marchem. Enquanto isso está acontecendo de um lado, quer dizer, enquanto as nações estão se armando e se voltando contra Israel, estão vindo, marchando contra Israel, você vê dentro de Israel a seguinte chamada: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Então vai ser o dia do Senhor que está chegando ali. E aqui continua: já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso. Olha aí as nações vindo contra Israel.
Eu acredito que é isso, tá? Se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve. Então, meus amados, não está falando dos tempos antigos, mas está falando do final dos tempos de um povo grande e numeroso que vai se levantar para destruir Jerusalém. Nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Esse pedacinho aqui me lembra Mateus capítulo 24, versículo 21, que eu quero ler com os irmãos. Eu quero ler Mateus, Marcos. Aqui, ó, vamos ler Mateus 24, 21. Olha o que está dizendo lá no livro de Mateus 24, 21. Olha que engraçado. Por isso que a gente tem que casar a Bíblia, né? 21, olha só. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Aí você volta lá em Joel, você vê aqui, né? Versículo 2, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Quer dizer, vai se levantar um povo tão poderoso para guerrear contra Jerusalém que nunca houve no passado e nunca mais voltará a haver no futuro. E o versículo 2 de Joel 2 com Mateus 24, 21 estão falando da mesma coisa. E se você dá uma olhadinha lá no capítulo 24 de Mateus, esse pedacinho no qual está incluído o versículo 21, você vai ler lá o título A Grande Tribulação. Então está falando exatamente da grande tribulação. E o que está escrito lá? Mateus 24, versículo 15 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E aqui continua, né, o texto. Então, dia de escuridade, o dia do Senhor, dia de escuridade e dia de densas trevas. Voltei lá para Joel capítulo 2. Dias de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Então está falando realmente esse texto aqui, junto com Mateus 24, está falando a mesma coisa. E tem gente que ainda acha que Mateus 24 está falando para a igreja, não tem nada a ver com a igreja. À frente desse povo, dessa multidão, né, furiosa, vai fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. Nada lhe escapa. Olha a guerra ali, olha eles invadindo Israel, invadindo Jerusalém. Diante deles a terra é como um jardim do Éden. Você vê então Israel funcionando, Israel maravilhosamente próspera. Você vê o povo em paz, o povo vivendo bem. E ali passa a guerra por detrás, vai ser como um jardim, um deserto, um jardim assolado, um deserto. Nada lhe escapa. Olha só para vocês verem, olha, a sua aparência é como de cavalos. E como cavaleiros assim correm. É um exército, é guerra. É um exército de guerra. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes. Gente, eles vão entrar disparando tudo quanto é arma. Crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Olha como que vai ser o Armagedon, como que vai ser a invasão deles dentro das terras. Eles vão invadir, meus irmãos. Nesse meio tempo, meus irmãos, o povo de Israel vai estar fugindo. Diante deles, tremem os povos. Imagina. Aqueles soldados armados até os dentes, com tudo quanto é tipo de arma vindo em cima do povo que está ali, né? As mulheres com suas criancinhas, provavelmente as escolinhas, os jardins de infância.
talvez vai ser numa manhã bonita de sábado, não sei. Eu sei que Israel nesse momento vai estar como um jardim, está falando aqui. O mundo vai estar sendo já dominado pelo anticristo, mas Israel está sendo guardado por 3 anos e meio. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Mas passou os 3 anos e meio, Israel vai ser entregue de novo nas mãos do anticristo. E aí entra, meus irmãos, o chamado dia do Senhor, a grande tribulação. Eu, Ana Paula, particularmente acredito que esse processo aqui vai durar 3 anos e meio. Eu não sei se vai ser esse ato mais violento, vai ser nos últimos meses, desses últimos 7 anos que compreendem toda a tribulação, né? São os últimos dias, ou se vai ser durante todos esses anos, aí 3 anos e meio, arrastando, matando, enfim, porque Israel, querendo ou não, vai ter um exército. Israel tem o exército mais bem treinado do mundo. Pode ser que num primeiro momento eles vão tentar se defender, mas como são os exércitos do mundo inteiro que vão estar invadindo Israel, olha o que a Bíblia diz. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Quer dizer, uma coisa muito ordenada, coordenada. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Presta atenção. Isso aqui está no finalzinho mesmo. Porque a Bíblia fala lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, o seguinte, eu vou ler com os irmãos. Mateus 24, 29 em diante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, você vê um processo de uma invasão de exércitos na terra de Israel. O povo de Israel começa a fugir. Então, quem tá por exemplo, aqui, ó. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Por quê? Porque a Bíblia fala que esse exército, eles vão saltando os muros, eles vão invadindo as terras, eles vão entrando pelas janelas como ladrão. Meus irmãos, vocês têm noção do que pode ser isso? Nós, graças a Deus, não temos e nunca teremos. Mas eu agora estou sentada aqui na minha casa, são 10 horas da manhã, certinho, tem sol de fora, estou aqui com a casinha arrumadinha, eu ouço o barulho dos vizinhos fazendo as coisas deles. Imagine de repente, meus irmãos, para um tanque de guerra na porta, no portão da minha casa, e eles já descem desse canhão de guerra, já bate o pé no portão, joga o portão no chão, já começa, eu moro no 4º andar, né? Já vem com as suas metralhadoras, subindo a escada, arromba a porta do meu apartamento e já vira ali para mim, já começa a me bater, me torturar, sem você entender o que eu fiz, o que está acontecendo. Agora imagina alguém, aqui onde eu moro tem muitas montanhas, e o povo quando tem assim dias de sol bonito assim, eles vão para as montanhas aqui pelo campo afora, né, onde a gente mora eles vão recolher aspargo, chicória, essas verduras selvagens. Agora imagina tem alguém lá em cima na montanha recolhendo tranquilo com a sua vaquinha, com seu ovelhinha, que tem gente que cultiva ovelha também, cria ovelha, né, com seus animais, está lá do outro lado, lá no campo da uva, de repente eles olham assim pro lado das casas, tá vendo fumaça, tá vendo estouro, bum, 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 disparo de arma. Gente, talvez gritando, talvez eles conseguem escutar. Então a Bíblia fala, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A capa, pelo que eu entendo no Velho Testamento, é um artigo muito especial, né? Muito usado por eles, porque a capa protege do frio, do fresco, servia de coberta, né? Hoje a gente não usa capa, meus irmãos, mas hoje as pessoas iriam tentar buscar uma coberta, iriam tentar pegar seus carros, iriam tentar pôr comida dentro do carro, pegar alguma coisa, jogar nos carros para tentar fugir com alguma provisão, para tentar escapar.
Mas aqui fala literalmente, se o cara estiver no campo, onde ele está, ele tem que correr para fugir, não para voltar. Ai das que estiverem grávidas, das que estão amamentando naqueles dias. E aí começa a orar porque a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então começa aqui a falar em oração mesmo. Eles têm que orar para que isso aconteça, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido e não haverá jamais. E aí a gente vai lá então no versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então você vê uma invasão e uma fuga. A invasão das nações para arrebentar com Israel totalmente, assolá-la da face da terra. E desde que a gente conhece a história de Israel, tem sempre um povo tentando destruir Israel. No final vai ser todas as nações do mundo que vão se reunir praticamente e vão tentar arrebentar com essa terra. E eles vão fugir. Aí vai passar a tribulação daqueles dias. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, muita gente morrendo, né? Muita gente escapando, muita coisa sendo destruída. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Tem gente que diz, eu, Ana Paula, fico muito atenta ao que esses gente que diz, que pode ser o planeta Nibiru. É uma coisa que está muito evidente, mas ao mesmo tempo ainda não tem uma concreteza. Mas é, não é, eu vi, não vi, tem, não tem. Mas existem fatos, sem dúvida, de que tem alguma coisa lá fora do espaço sideral que vai abalar o poder do céu. Deus, meus irmãos, ele sempre usou a sua própria criação para cumprir as suas coisas. Então nada impede que realmente exista esse planeta vermelho orbitando aí na nossa órbita, aí no nosso sistema solar, que vai desalinhar, que vai chacoalhar os poderes do céu. Nada impede, nada impede. Mas se é isso ou se não é isso, eu, Ana Paula, não sei. Mas eu já ouvi muitos homens sérios falando sobre esse planeta. Tem inclusive um vídeo aí, se você procurar, do Steve Chocolate. E ele traz uma narrativa do Nibiru, esse planeta, se manifestando em outros acontecimentos, em outras gerações passadas na Terra. Então, se você quiser olhar um pouquinho sobre, é uma das pessoas que eu tenho mais credibilidade, é muito sério, Steve Chocolate. Ele fala do Nibiru, está no canal Aguardando a Redenção. Infelizmente esse canal parece que não está colocando mais nada. É um canal extremamente abençoado, que realmente nos ajudou tanto. E no canal Aguardando a Redenção, que ainda está no ar, vocês vão encontrar lá alguma coisa sobre o Nibiru. Então o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Serão abalados. Voltando lá em Joel, né? Fala assim, ó, diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Mas a gente vai chegar até o 27, vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Então aqui você vê Deus falando, ó, vai vir uma guerra. Mas agora, antes que a guerra venha, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, grande em fazer o bem. E se arrepende do mal. Quer dizer, Deus, quando um povo se arrepende, Ele livra o povo do mal. Ele livra, Ele dá livramento, Ele cuida do povo, né? Mas se o povo não se arrepende, Deus, Ele deixa a estrada ir pelo rumo que ela tem que tomar. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção? Uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus?
Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, ao opróbio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então você vê aqui, meus irmãos, Deus pedindo arrependimento. Agora você vê isso aqui no ponto da agenda de Deus. Vamos tentar visualizar essas coisas como Deus tem visualizado. Ok? Vamos tentar. Vamos incluir isso aqui no nosso tempo. O que Deus hoje pode fazer por aqueles que se arrependerem, por aqueles que pedirem perdão, por aqueles que se voltarem a Ele e clamarem, e pedirem a Ele a misericórdia? Será que Deus vai deixar esses que realmente vão se voltar para Ele estarem nesses dias terríveis que estão sobrevindo ao mundo? Ou será que Ele vai livrar o seu povo do dia da ira? O dia do Senhor vai tirar o seu povo dali. Quer dizer, se eu, Ana Paula, converto meu coração para Deus e peço a Deus que me perdoe, que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida, será, meus irmãos, que Ele vai me deixar ficar nisso que está vindo? Então Deus, Ele avisa, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado e do juízo. Do pecado e do juízo, do pecado e do juízo. Então vamos pensar, meus irmãos. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, porque a gente tem que fazer tudo à sombra das Escrituras. Apocalipse 16, 15, olha lá o que está escrito, tem que voltar lá e abrir o texto. 16, 15, olha só. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Presta atenção, meus irmãos. Vocês veem então o anjo derramando a sua sexta taça, né, sobre o grande rio Eufrates. Você vê o rio que se seca. Os exércitos do mundo inteiro caminham verso Israel, Jerusalém. O povo na cidade começa a fugir, que está lá em Mateus capítulo 24. E aí então, no meio disso tudo, é chegado o chamado Dia do Senhor, a ponto que os poderes do céu serão abalados. No meio de toda essa notícia que Deus está falando, essas coisas virão e vão acontecer, ele faz uma pausa no versículo 15 de Apocalipse 16 e diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso está lá em Mateus também, capítulo 24. A Bíblia fala da vigilância. E aqui, quem vigia faz o que está sendo pedido aqui no livro de Joel. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, etc, etc, etc. Então, meus amados, Israel fatalmente vai cair nessa situação, porque é bíblico, é profético, vai acontecer. Porque nem todo mundo vai se arrepender, porque nem todo mundo vai se voltar para Deus. Eles querem ver o Messias, eles querem construir o seu templo, eles querem governar ali na terra deles, entendeu? A mentalidade deles hoje está muito distante daquela mentalidade que Deus gostaria que eles estivessem. Só que nesse meio todo, o mundo inteiro vai entrar também debaixo do juízo. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela sua própria casa, depois vem o resto. Então começa, olha para vocês verem que coisa que vai ser. O mundo inteiro vai estar debaixo da mão da ira de Deus. Basta vocês lerem as trombetas, os flagelos, os selos. Amém? Então, tudo isso está envolvido nos dias terríveis da ira de Deus sobre a terra.
E ali Deus fala que se você se converter agora, não é amanhã, não é semana que vem, é agora, Deus é poderoso para te livrar desse dia terrível. E aqui continua, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao desprezo, ao opróbio entre as nações. Quer dizer, vai ter o Armagedon? Sim. A gente ali em Apocalipse 16, no finalzinho ali, a palavra de Deus ainda fala, olha só, quando ele fala o seguinte, ó, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. É onde então nosso Senhor Jesus vai descer das nuvens, entre as nuvens, montado num cavalo branco com suas vestes salpicadas de sangue, acompanhado dos milhares dos seus santos. E ali, meus irmãos, vai começar o concerto. É onde Jesus vai reinar na terra. Ele desce para livrar o seu povo, ele desce para acabar com seus inimigos, ele desce para estabelecer o seu reino milenar no planeta inteiro. E nós que desceremos com ele, vamos governar as nações juntamente com ele, com cetro de ferro. E vamos cuidar das nações, vamos reerguer as terras. Eu tenho aqui um texto que fala sobre isso, eu não sei se eu conseguiria achar. Eu não sei se eu conseguiria achar, mas está lá no livro de Isaías. Olha o que está acontecendo aqui. Se você for comigo aqui no livro de Isaías, capítulo 61, eu vou ler ele do versículo 1, que eu acho muito lindo, e Deus tem falado muito comigo sobre esse versículo. Veio com a canção, tem uma canção que fala assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E depois fala, né? A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão uma coroa. Por aí vai. Mas começou com essa canção muito linda, muito linda. E olha só o que Deus vai fazer aqui, ó. Se você ler lá, então, Isaías 61, nós vamos descer no milênio para governar com Cristo, ok? E vamos governar as nações com cetro de ferro. Olha só o que está profetizado, o que está determinado para a igreja. E depois, essa bênção, ela vai também para o povo de Deus, o povo judeu. Olha só. Mas olha o que está acontecendo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quem não é quebrantado não aceita a palavra de Deus. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos. É a libertação através do nome de Jesus, do sangue de Jesus. E a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus, que é consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados para a sua glória. Então nós vamos chegar, meus irmãos, atualmente nós estamos fazendo isso. Nós estamos pregando boa nova aos quebrantados, nós estamos curando os quebrantados de coração, nós estamos proclamando a libertação aos cativos que estão no pecado, nos vícios, nós estamos pondo em liberdade os algemados, aqueles que estão nas prisões de Satanás, nós estamos apregoando o ano aceitável do Senhor, que é o dia da graça de Deus na vida do cristão, nós estamos consolando aqueles que estão chorando, nós estamos pondo sobre aqueles que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. Quer dizer, a igreja ela vai descer com Cristo, ela vai cuidar daquele povo também. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantado para o Senhor, para a sua glória. E presta atenção, o que vai continuar acontecendo depois dessa descida de o Senhor Jesus nas nuvens junto com seus santos? Edificarão
os lugares antigamente assolados. Nós vamos edificar. O que é edificar? É construir de novo os lugares antigamente assolados. Restauraremos os de antes destruídos. O mundo vai estar em frangalhos depois de 7 anos. E renovarão as cidades arruinadas. Não está a cidade arruinada, está no plural. As cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Quer dizer, não é uma coisa que vai ser daquele momento, mas realmente de geração em geração tem cidades sendo arruinadas no mundo. Vai lá ver a Síria, vai lá ver Damasco. É um exemplo. Há quantos anos que está arrastando essa guerra ali? Desde 2011. Mas vai ver outros lugares no planeta Terra, cidades arruinadas pela guerra, povos completamente destruídos. Então, dentro da grande tribulação vai ser o mundo inteiro, né? Então, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E essa destruição também entra com a destruição moral do povo. Tudo isso vai ser renovado. Olha só o que vai acontecer no milênio, no iniciozinho do milênio. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Quer dizer, vai aparecer gente voluntária para ajudar a trabalhar, para ajudar a reconstruir. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Meus irmãos, depois da guerra que vai ter no mundo, depois da grande tribulação, quem sobrar vivo, e vai ser raríssimo, esse povo, eles vão se apresentar ao exército celestial, porque nós vamos vir do céu, então seremos um exército celestial, e o Senhor é o nosso general que vai à frente na batalha, e o povo vai vir, vai vir, vai vir. Nós vamos estar indo pelo mundo inteiro, nós vamos caminhar pelo mundo. Nós vamos restaurar as cidades arruinadas. E ali no meio tempo em que nós começarmos a ser dispersos por todo o planeta Terra, estrangeiros vão se apresentar e vão apacentar os nossos rebanhos, serão os nossos vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Então você começa a ver a restauração física das cidades do planeta Terra. Os entulhos vão ser recolhidos, vão ser lançados fora, as plantas serão replantadas, as cidades serão reedificadas, as ruas serão asfaltadas de novo, as casas reconstruídas. Nós estaremos ali. Sabe o que vai acontecer? Versículo 6 de Isaías 61. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. O que faz um sacerdote? O sacerdote, ele guia o povo para Deus. Nós estaremos, meus irmãos, apacentando, sendo sacerdotes do Senhor, nós estaremos ensinando para o povo no milênio as coisas de Deus. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Ministrar é falar, é ensinar, é apacentar, é fazer diretamente alguma coisa. Nós seremos chamados ministros de nosso Deus. E olha o que vai acontecer com você, comigo e com nós. Comereis as riquezas das nações. O sacerdote, ele vivia das ofertas. Ele vivia das ofertas e era o melhor, meus irmãos. Porque as ofertas que Deus pedia eram o melhor. E os sacerdotes comiam disso, eles viviam disso, eles podiam comer o pão, eles podiam comer tudo que vinha de oferta ali. E nós, como sacerdotes do Senhor, comeremos as riquezas das nações. Por quê? Porque vai ter prosperidade, vai crescer, um reino milenar está vindo. Pessoas vão nascer, pessoas vão crescer, o mundo vai se expandir. Essa terra vai ter que ser repopulada. Então, isso tudo vai gerar riqueza e nós vamos comer as riquezas das nações. Ah, Ana, como que vai ser? Então, nós vamos ser muito ricos? Olha, nós vamos comer as riquezas das nações. Nós vamos gozar das riquezas das nações. Nós seremos sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Nós governaremos com Cristo o mundo com cetro de ferro, quer dizer, com correteza, com honestidade, com justiça. Jesus, ele recebeu do Pai e ele deu a nós aquilo que ele recebeu do Pai. Ele é o cabeça, nós somos o corpo.
e na sua glória vos gloriareis. Quer dizer, o reino milenário, o restabelecimento no mundo vai ser uma coisa tão poderosa, tão rica, tão gloriosa, que nós vamos estar reconstruindo as cidades, nós vamos comandar, né? Nós vamos ministrar, nós vamos administrar essa reconstrução e nós vamos conseguir, por causa da sabedoria divina, levar as nações a uma riqueza. E por causa disso nós vamos comer a riqueza das nações e na glória delas vos gloriareis. Quer dizer, seremos gloriados, glorificados nisso. Esse glorificado aqui significa idolatrado? Não, mas significa reconhecidos pela força do nosso trabalho. Nós, meus irmãos, que receberemos esses galardões que vão nos permitir ser ministros e sacerdotes, porque isso é galardão, isso não é para qualquer um não. Aqui eu me lembro da parábola do servo bom e fiel. Teve aquele que recebeu 2 talentos, teve que recebeu 5, teve que recebeu 1. Teve 2 que foram investir e dobraram os talentos. E aí está falando assim, ó, porque você foi fiel no 5, eu vou te dar 10 e vou te dar para governar 10 cidades. Aquele que pegou um talento e escondeu, ele foi tomado e até o que ele tinha, então imagina a sua casa, as suas coisas, foram retiradas. Ele ficou com uma mão na frente e outra atrás. Então aqui fala sobre 10 cidades. Você me multiplicou meus 5 talentos, então eu vou dobrar e você vai governar comigo sobre 10 cidades. Então isso é galardão. Esse texto de Isaías 61 aqui é galardão que alguém vai receber para ministrar com Deus. Eu particularmente não penso que é todo mundo que subiu no arrebatamento que vai entrar na terra governando sendo ministro. Porque tem gente que vai subir com uma mão na frente e outra atrás. Está lá o tribunal de Cristo que não me deixa mentir, ok? Mas quem conseguir entrar nessa bênção aqui vai ser reconhecido. Então, quando a Bíblia fala de glória, a Bíblia fala de maravilha, reconhecimento, beleza, riqueza, esplendor. E nós vamos brilhar, meus irmãos, porque a natureza de Cristo é refletida em nós. Então, aonde a gente for, nós vamos brilhar a natureza do nosso Criador. Nós vamos ser gloriosos nele. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai fazer através da permissão dele. Então, isso vai dar a nós um direito de reconhecimento, de respeito. E nós seremos gloriosos. O apóstolo Paulo fala, né? Quando o corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olho. Aí ele fala do corpo corruptível, do corpo caído, num corpo de glória. Então glória é maravilha, é beleza, riqueza, é esplendor, é brilho. Amém? Não vamos confundir a glória de Deus com a glória do homem. Porque a própria palavra de Deus diz que cada estrela tem o seu brilho, cada estrela tem a sua glória. Tem a estrela que brilha mais e tem a estrela que brilha menos, mas ambas têm a sua própria glória. Amém? A glória de Deus é dele, não pode ser superada por nada. Mas tudo que vem criado por ele tem o seu esplendor, tem o seu brilho, tem a sua beleza, tem a sua potência. Ok? Então não vamos confundir, não vamos ser ignorantes, levando tudo para o mesmo sentido. Essa glória que a igreja de Cristo vai ter é uma glória que vai ser uma glória que reflete a natureza de Cristo em nós para sempre. E aqui depois ele continua, né, descrevendo aqui as coisas que vão. Esse texto é muito lindo. Eu vou pôr nota dele aqui, tá? A coisa é muito linda mesmo. E o Senhor, ele vai fazer. Você coloca Isaías, capítulo 61, do versículo 1, que eu gosto de pegar direto lá, do versículo 1 até o versículo 6, 1:6, que fala aí da glória, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? Aqui, ó, do Senhor, é que eu tô anotando, está sobre mim, e aqui 3 pontinhos que a gente entende. Voltando lá no livro de Joel, voltando lá em Joel, ele continua, né? E respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
Quer dizer, depois do Armagedon vai ter o acerto final de contas de Deus com Israel. Daquele dia em diante, nunca mais Israel vai passar por qualquer tipo de perseguição, de assolação. Nações vão querer tomar suas terras, vão querer invadir. Não, acabou. Para Israel, acabou. Meus irmãos, para o resto da terra ainda vai ter acerto de conta. Porque a Bíblia fala, né, que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, no milênio. Aquele que pecar com 100 anos, este morrerá. Que depois de 1000 anos Satanás vai ser solto. Ele vai reunir uma multidão mais incontável do que a areia do mar e eles vão subir contra o monte santo do Senhor. Vai chover fogo do céu e devorar todos. Mas Israel não mais participará de nenhuma rebelião contra Deus. Porque vai ser ali, quando eles virem Jesus descendo montado naquele cavalo branco. Eles vão chorar igual criança, eles vão se arrepender. E eles vão rasgar o coração deles e eles vão para sempre se render ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser ver isso à íntegra, você lê lá Zacarias capítulo 12, versículo 10, que fala exatamente isso aqui. Então, uma vez que o povo de Israel, os judeus, vão ter o seu coração completamente convertido a Deus, nunca mais eles vão ser entregues ao opróbrio, ao desprezo entre as nações. Mas aí ele continua. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 21. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vergonha, a vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Olha aqui, a igreja vai estar restaurando as cidades, a igreja, a noiva de Cristo, né? Ela vai estar reconstruindo as cidades. Eu tô assim, né? Eu doida para chegar esse dia, que eu sou apaixonado com essas coisas. Mas enquanto o povo de Deus vai estar trabalhando na terra, os ministros do Senhor, o Senhor Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo vão estar reverdecendo o deserto. Quer dizer, o planeta Terra, meus irmãos, ele vai ser restaurado no milênio para que tenha vida. O céu vai ser limpo, o mar já não mais existirá, porque na grande tribulação o mar vai acabar. Na segunda metade, para vocês terem uma ideia, vai cair um meteoro tão grande que ele vai arrebentar e todos os peixes do mar morrerão. E o mar vai se tornar como o tal chamado absinto, veneno, é um dos piores venenos que tem. Então, no meio do ribuliço que vai ter na grande tribulação, os oceanos vão desaparecer. A Bíblia diz que os montes serão aplainados e as ilhas vão desaparecer. A terra no milênio vai voltar a ser mais ou menos como uma chamada coisa que diz a ciência, que um dia ela foi, a tal da Pangeia, que diz a ciência que teve um tempo em que todos os continentes eram uma coisa só, era um pedaço de terra só, eram todos unidos. Mas aí foram acontecendo os eventos, né, cataclísmicos no planeta e foram separando as placas tectônicas, é onde se formaram os continentes e apareceram os oceanos. E isso torna para nós uma dificuldade muito grande. Imagine se hoje a Terra fosse um pedaço de terra só, sem oceano, sem separação de continentes. Iam ter mais guerras, porque as nações iam se atacar de modo muito mais avançado entre si. Hoje, eles têm que testar mísseis para ver até o seu poder de alcance, para ver se consegue tocar tal terra, né? Eu, para ir visitar minha família, tenho que fazer um dinheirão para conseguir pagar as passagens de avião, somos em 4. Então, os oceanos, eles separam o homem da comunhão. Como o ser humano não está em comunhão, é só pecado e violência. Deus, ele colocou os oceanos, os mares, até certo modo, para ser como um limite. Porque senão, meus irmãos, ia ser como um Babel lá no dia da torre, né? Todo mundo estava reunido com um só ponto de vista. Vamos construir uma torre que ela vai ir até o céu. E nós vamos mostrar para Deus o quanto que nós somos poderosos. Mas no milênio, a Bíblia diz, meus irmãos, a terra será restaurada. Restaurada o suficiente para ser eterna? Ainda não. Porque o próprio inferno ainda está na terra durante todo o milênio. É só no dia do tribunal, do grande trono branco,
que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás, durante 1000 anos, ele está preso no centro da terra, lá nas profundezas do inferno. Digamos assim, os mortos que morreram em rebelião vão estar no centro da terra. Quer dizer, nós vamos ter um planeta que a crosta vai estar restaurada como quase que um jardim do Éden, mas o interior ainda tem aquela úlcera do inferno. Então, na eternidade, quando a Bíblia diz que no final do trono branco, né, céus e terra vão fugir da presença do Senhor, quer dizer, eu encaro que depois do último Gog e Magog, depois de 1000 anos, Satanás é solto e reúne um povo para se rebelar contra Deus, vem fogo do céu, mata todo, ali vai ser o último Gog e Magog. A Bíblia fala de 2 Gogs e Magog, agora vai ter um e Israel está se preparando para entrar, está diante dos nossos olhos na televisão. Depois tem o Armagedon, 7 anos depois que a igreja é arrebatada. Creio que é assim porque Apocalipse 12 me descreve esses tempos. 42 meses, o dragão vai perseguir o restante da descendência da mulher. E nesses mesmos 42 meses, que são 3 anos e meio, Israel está guardada por Deus no deserto. Ela voa com asas de águia e ali ela é protegida e guardada por 3 anos e meio. Depois, metade do pacto é rasgado, né? Porque eles não vão aceitar, e durante mais 3 anos e meio, o anticristo vai perseguir Israel e vai ter flagelo na terra e vai arrebentar com tudo aqui, vai ser o boom final, né? E aí, então vem o grande dia do Senhor, que é o dia de Jesus voltando montado num cavalo branco. Então vai ser no finalzinho do 7º ano, Jesus volta. O tempo está na agenda de Deus. Depois disso, passam 1000 anos que Cristo reina na terra, nós reinaremos com ele. Isaías capítulo 61, do 1 ao 6. Cristo reina lá de Jerusalém, ali ele vai estabelecer tudo. Mas ainda assim, pessoas vão pecar contra Deus no mundo. Pessoas vão nascer e vão pecar. Quando Satanás for solto, ele vai reunir por um tempo, não se sabe quanto tempo, um grande número de pessoas que vão se rebelar contra Jesus. Quer dizer, vivendo no mundo perfeito, os homens ainda vão conseguir se rebelar contra Deus. E aí chove fogo do céu, mata esse povo ruim todo. E aí, logo em seguida, João vê o trono branco. Céus e terra passa. Quer dizer, você vê uma virada de página, né? É Deus então tirando os homens maus e colocando diante deles, trazendo o inferno, trazendo besta, besta e falso profeta já estão no lago de fogo, eles não tem nem que passar pelo tribunal de Cristo, mas Satanás vai passar. E ali então tem o grande julgamento, e todos são lançados no lago de fogo e enxofre. Vai ser determinado no trono branco, inclusive, o peso do castigo de cada um que para ali vai, porque existem pesos, existem medidas de castigo até para eles. Uma vez tudo isso resolvido, estabelecido, eles vão ser lançados ali, Deus tranca, fecha a chave, vira a chave e joga fora, né? Digamos assim. E ali você entra em Apocalipse, acho que os últimos 2 capítulos, onde a própria Nova Jerusalém desce do céu adornada. E aonde Deus, Pai e o Cordeiro Jesus habitará no meio dos homens. Ali então você entra na eternidade própria dita. Amém? Então é muito detalhe, são coisas que só ali que a gente vai entender como é que vai acontecer, mas é ali que vai se fazer novos céus e nova terra, só ali, depois do trono branco, depois que Deus limpar todo o pecado da terra, tirar tudo que não presta, aí Deus vai fazer novos céus e nova terra, tudo vai ser transformado. Nós como igreja já vamos estar assim no êxtase, por causa da glória que nós teremos, vamos governar as nações, vamos ser ministros de Deus, vamos reconstruir, vai ter riqueza, vai ter beleza, vai ter poder. A gente vai ter vindo do céu depois das bodas, ficou mais 1000 anos aqui, aí quando a gente pensa que já viu glória demais, a gente vai entrar no julgamento do trono branco para julgar, inclusive, até os anjos. Então nós vamos participar dessa corte, nós vamos nos assentar para julgar com Cristo, até os anjos, né? Tem o povo de Nínive, não sei, que fala assim, um dos apóstolos fala assim, vocês vão julgar até os anjos, né? Então vai ter esse processo, a gente vai ver Deus concluindo a justiça e ali cada um vai ser saciado 100% por ver Deus aplicando a sua justiça. E aí, de repente, quando a gente volta, sai do trono branco ali, daquele cenário, né? Acabou aquela situação toda, nós vamos dar de cara com novos céus e nova terra.
Gente, eu vejo da seguinte forma. Imagine que no tempo eterno tem 24 horas. Isso não vai ser assim, mas só para a gente que hoje está nesse mundo, nesse tempo, a gente tentar visualizar nesse nível. Então imagine que você levanta no dia, né? Já na eternidade, gloriosa, eterna de Deus. Desculpa o pleonasmo, gloriosa, eterna, gloriosa. Amém. Aí você vai ver glória, 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 o Senhor criando coisas daqui e dali, manifestando glórias infinitas, e você vai ficar esbalordido, sua boca vai ficar aberta, você vai ficar completamente fora de lugar, porque seus olhos não vão conseguir contemplar tanta glória, você vai ficar ali quase que com falta de ar. Você só não vai ter falta de ar porque você vai ter um corpo glorioso, mas é um modo de dizer, seu coração vai bater a 1000. Aí chega um certo horário, no final do dia, Deus para. Vocês falam agora, vocês vão, né? A gente se vê amanhã. Aí todo mundo vai sair atônito, assim, mal caminhando de tanta glória. Ninguém vai conseguir se caber em si. Aí você dorme ali. No segundo dia da eternidade, você levanta achando que ainda vai continuar digerindo, né? Tanta glória que você viu no primeiro dia, mas quando você assusta, começa o Senhor de novo com mais glória, e mais glória, e mais glória. Quer dizer, quando você pensar que começa a acalmar de um primeiro dia, que você vai começar a viver aquilo, já começa com mais glória. É uma coisa intensa. É onde a Bíblia fala que nós vamos viver de glória em glória. Júbilo e plenitude de vida. Então, quando a igreja achar que ela já está muito bem, Deus ele vai só dar mais e mais e mais e mais e eternamente mais. A glória dele, a glória suprema é toda dele, do Cordeiro e do Espírito Santo. Ele é o que ele é. Amém. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Aí você vai lá em Apocalipse, você vai entender quem que é a Sião. Nós temos no nosso canal estudos explicando exatamente o que é a Sião futura. Mas eu só posso dizer que é a junção da igreja, do povo de Deus em geral, com o povo de Israel como uma família só. A Sião em si, a Sião espiritual, são o povo de Deus, formados de várias situações, né? Os judeus, a igreja, os santos da grande tribulação, quer dizer, um pouquinho de tudo, mas é um povo eterno que vai ser chamado a Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea e a serôndia, as eiras se encherão do trigo, e os largares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, vai ser tudo sanado, né? Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia! Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Olha o que fala lá. Apocalipse 21, 3. Olha lá. Apocalipse, então, 21, 3 de Apocalipse. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aqui continua, depois você lê se quiser. Então você lê lá, Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ezequiel. Vamos ler Bíblia, meus irmãos. Eu sei que tem toda vez tem alguém que joga pedra. Seus vídeos são grandes. Eu já expliquei como é que se faz com vídeo grande, né? Basta botar pausa
E eu vi aos poucos, levando em consideração que a gente não tem mais tanta gente boa pregando aí uma boa palavra, Bíblia, né? Ezequiel 37, tô ficando cansado, tem que ainda cozinhar hoje. Ezequiel 37, onde é que está? Ezequiel 37, achei, já tô terminando, pros apressadinhos de plantão. Do 21 ao 28, olha lá, Ezequiel 37, 21 ao 28, deixa eu ver o que tá querendo dizer aqui, né? Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram. Então Deus vai reunir o povo de novo. E os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel. A um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Porque antes era o reino de Judá e o reino de Israel, tá bom? Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-eis de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, que é Jesus Cristo, você vai ver lá em Ezequiel 34, 24, reinará sobre eles e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, que no final se tornou Israel, suas 12 tribos, né? Na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. Davi, meu servo, Jesus, né? Será seu príncipe eternamente. Jesus será o príncipe de Israel por toda a eternidade. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles. Apocalipse capítulo 21 a gente leu agora. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo, Apocalipse 21, 3. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Meus irmãos, se eu quiser puxar textos e textos e textos, um confirmando o outro aqui, nós vamos ficar o dia inteiro lendo Bíblia. Porque é muita coisa, é muito texto, é muita confirmação da palavra de Deus. Eu quis hoje trazer esse estudo, primeiro porque ontem eu estava lendo alguma coisa do gênero aqui, e quando eu começo a ler certas coisas, eu gosto de dividir com os irmãos, né? Eu não gosto de guardar só para mim essas coisas, não. Mas só para a gente entender mais do que vai vir por aí, meus irmãos. Olha, ontem eu ouvi uma coisa que se dizia: quando o homem ele vive na carne, ele foca as coisas da carne. Então, qual que é a cabeça de um homem que vive na carne e foca os sonhos desta carne? Quero comprar um carro do ano, um Audi, uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari. Quero construir uma mega mansão. Eu quero ter um chão de mármore, eu quero ter paredes todas pintadas e refinadas. Eu quero ter móveis importados, belíssimos. Quero ter uma piscina gigante, uma cascata, um parque aquático na minha casa. Quero vestir roupa de melhor qualidade, tecido refinado e puro, legítimo. Quero viajar em avião de primeira classe. Quero conhecer Paris, quero conhecer Roma, quero conhecer o Egito, quero conhecer os Estados Unidos, quero rodar o mundo inteiro, comer e beber do bom e do melhor. Quero me casar, quero ser feliz, quero ser bonita, quero ser bonito, quero ter prosperidade, comer sempre o melhor dessa terra. E aí vai. Ser realizado profissionalmente. Isso é a mentalidade, meus irmãos, de uma pessoa que está voltada para a carne. Quero ser famoso. Eu gosto de cantar, então eu quero ter uma banda, mas eu não quero só ter uma banda, eu quero ser famoso, quero ser conhecido. Aqui na Itália agora tem uma nova banda
uma nova banda, são 4 integrantes, são jovens, estão na casa de 17, 18, 20 anos cada um. E eles são muito, 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 muito fortes naquilo que eles fazem. O vocalista, ele canta assim, quando ele canta, ele te hipnotiza em todos os sentidos, porque realmente ele tem 19, 20 anos e ele é muito, muito, muito forte no que ele faz. E eu vi o programa X Factor, né, Itália, eu acompanhei a última estação que teve aqui, e eu vi eles chegando no programa, tudo vestido assim de modo mais humilde, mais pobre, se via que eles eram meio pobres mesmo e tal. E agora eles estão vivendo a fama. Ontem, antes de ver um programa na televisão chamado 4 Hotel, o apresentador ele vai em 4 hotéis e ele mostra os serviços do hotel e ele classifica o melhor e dá um prêmio, né? Antes de começar esse programa, eu estava vendo o finalzinho e tinha eles cantando. E a gente já consegue ver a diferença deles no início, antes de ter a glória e o sucesso, e agora que eles têm a glória e o sucesso. Vê uma certa arrogância, vê uma certa, sabe, aquela sensação, eu sou o tal, eu sou famoso, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou bravo, eu sou... E você vê, sabe, a diferença. Então você vê, meus irmãos, o mundo, como que ele idolatra as coisas do mundo. Mas quando o crente, aí nós vamos voltar para o crente, quando ele tem os olhos no espiritual, quando ele começa a perceber, a se despertar nas promessas eternas de Deus, minha irmã e meu irmão, você começa a cobiçar isso, você começa a desejar, você começa a viver, sabe, o seu projeto não é mais ir no final do ano na cidade de Austrália, lá para conhecer a Austrália, não. Você começa assim, mas se no final do ano, nesse mesmo horário, eu já estiver no céu, como que vai ser? Imagina, eu vou trabalhar para Deus, eu vou servir, eu vou ser o ministro dele, quem sabe eu consiga servir ele agora aqui para ganhar um galardão, para fazer alguma coisinha. Olha, meus irmãos, eu vou ficar muito feliz se Deus me der um quarteirão para administrar. Sabe, se Deus, numa cidade, ele pôr um ministro lá para governar a cidade toda, e ali ele escolher as pessoas para governar o bairro, e dentro do bairro ele escolher alguém para governar um quarteirãozinho lá, 8 casas. Aí fala, Ana Paula, vem cá. No mundo inteiro você vai tomar conta desse quarteirão aqui todinho. Você vai ser responsável em ajudar essas famílias a conhecer a Deus, você vai ser responsável em ajudá-los com o trabalho, em ajudá-los a reconstruir a casa deles, você vai ser responsável pelo sucesso deles, tá tudo na tua mão, tá? Eu vou ser muito satisfeita. Ser chamada de vez em quando para ajudar a construir uma praça, ajudar a construir alguma coisa que vai ter alguma estrutura da eternidade, do milênio. Sabe? Então a gente contempla. Aí quando eu caí na passagem de Apocalipse, depois do trono branco, quando fala assim, que ele desce para habitar no meio dos homens, tá lá em Apocalipse 21:3. Aí fala assim, criarei novos céus. Eu parei ali, nos novos céus. E é onde me deu tilt na cabeça que eu comecei a pensar, não basta só um planeta Terra, para ele vai criar novos céus. Quer dizer, a gente não vai ser, pelo menos, penso eu, que a Igreja de Cristo, pelo menos penso eu, que a Igreja de Cristo não vai ser limitada só ao planeta Terra. Mas eu acredito sim que de lá do planeta Terra ele criará mais coisas. Porque, meus irmãos, nós somos a geração de Abraão composta pelas estrelas do céu. Então, eu não penso que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo vão viver limitados só no planeta Terra. Aqui ele vai habitar no meio dos homens. Talvez aqui vai ser o lugar preferido de Deus em toda a criação. Talvez no final do dia dele, lá pelas galáxias, eu vou voltar para a Terra, que ali é onde está o meu coração. Mas quem me garante que de lá da atmosfera terrestre não vão ter novos planetas, novas criações, novas coisas, novos céus? Quem me garante, meus irmãos, que nós não poderemos fazer viagens intraestelares, amados? Será, meus irmãos, que vai ser esse negridão, é uma negridão lá fora? Quando você olha para o céu de noite, é tudo escuro, é negro. Será, meus irmãos, que vai ser só isso?
É onde me deu número na cabeça e eu começo a ficar viajando na maionese. Mas nada mais lindo, maravilhoso do que estar na presença de Jesus, de estar na presença do Pai, de conhecer a pessoa do Espírito Santo de modo muito mais profundo da qual nós conhecemos hoje. Ah, meus irmãos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando do que está por vir, mas eu não posso, você não tem tempo para ouvir, eu não tenho tempo para falar. Mas uma coisa eu te digo, vigia, 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 meus irmãos. Se prepara, meu irmão, se prepara enquanto é tempo. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, busca a Deus de todo o teu coração, leia a Bíblia, ore pelo próximo, sabe? Viva uma vida de fé, porque vai valer a pena, vai valer a pena, amém? Eu poderia continuar aqui falando que a gente empolga, né? Mas por respeito aos que têm muito fastídio aí de ficar muito tempo, eu vou parar por aqui. Amanhã, se der, eu faço outro vídeo, se não der, eu não faço. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, vamos caminhar olhando para o alto, de onde nos vem o socorro. Amém? O nosso socorro vem do Senhor. E que Ele possa te abençoar poderosamente no dia de hoje e te dar muita sabedoria, muita graça, muito entendimento. Amém, amém e amém.